A paz do Senhor Jesus. Vamos aqui ainda, hein? Nesta madrugada do dia 20 de 3 de 2025. Estamos aqui meditando na santa e bendita palavra do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Deus nesta madrugada continue te abençoando. Quero aqui deixar aqui mais uma reflexão, né? A respeito da palavra de Deus. E a palavra de hoje neste vídeo se encontra aqui no livro de Romanos, capítulo de número 4, versículo 16 a seguir. E assim diz a palavra do Senhor, né? Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa por toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivificou os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E que é um fato interessante que ainda tem pessoas que dizem não acreditar, né, que mais no Antigo Testamento, né, somente a Nova Aliança que vale. E nós vemos aqui claramente um texto do apóstolo Paulo no Novo Testamento, se referindo, né, à promessa, se referindo que a fé de Abraão, né, que é tido na palavra de Deus como o pai da fé. Então, Abraão, eu quero, lendo esse texto, eu pego aqui Abraão como o padrão de fé, né? É interessante que ele diz: portanto, a promessa de Deus depende do quê? Da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. E eu aprendo uma coisa, ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem, né? Creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como diz a Escritura Sagrada: eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em que Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz, né, com que exista e que não exista. Ou seja, o apóstolo afirma que os que creem em Deus como Abraão que ele é o pai de todos nós. Tiago afirma, irmão, que ele é o nosso pai na fé, né? Tiago 2:21. Ou seja, inspirado pelo Espírito Santo, ambos estabelecem a fé de Abraão como o quê? Como o padrão de fé que Deus espera de cada um de nós, né? Ou seja, aleluia. Como era a fé de Abraão? Quais elementos distintos, né, que a fé dele, como pai na fé, eu posso ver para a minha vida? A primeira coisa, Abraão creu contra a esperança. E isso é complicado, né? Crer contra a esperança. A Bíblia diz que Abraão ele teve a esperança mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Olha que lindo, né? E é por isso que ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz a Escritura: os seus descendentes serão muitos.
E ele diz, e Abraão tinha quase 100 anos, olha só. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, eu já estou velho, né? Ou seja, que já estava como morto, ou quando ele lembrou que Sara não podia ter filho, ele continuou crendo, né? Abraão creu contra qualquer esperança humana de ter um filho. Como assim, pastor? Devido à sua idade, à idade da sua esposa, Abraão, ele creu quando muitos já teriam desistido, pois os seus corpos já não mais correspondiam ao desejo e à possibilidade de ter um filho, né? Abraão tinha quase 100 anos, né? Sara, sua esposa, já também uma idosa, né? Nunca pôde ter filho, era estéril, mas apesar disso, Abraão creu que Deus o faria pai de muita nação. E outra coisa interessante é que Abraão, ele creu apesar da demora de Deus. Olha só, ele diz a sua fé, no versículo de número 19, parte B, ele fala o quê? A sua fé enfraqueceu. Ele diz, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. Ele louvou a Deus porque ele tinha toda certeza que Deus podia fazer o que ele havia prometido. Então eu já aprendo uma coisa aqui quando eu leio esses textos, que a promessa de Deus, irmãos, a promessa de Deus, o tempo foi passando, mas a sua fé ela não enfraqueceu. Abraão creu, e apesar de se passarem tantos anos, décadas, né, desde a promessa de Deus para a sua vida, muitos hoje em dia já não conseguem manter firme a sua fé, né? Quando a promessa parece demorar. Quando ela parece demorar demais, como por exemplo a promessa da segunda volta de Jesus, que nós estamos esperando, aguardando. Muitos dizem que Deus tarda, mas não falha, né? Essa é a expressão que nós ouvimos aí no mundo, né? Mas isso é um terrível engano. Deus não tarda nem falha. Ele cumpre a sua promessa, né? Ele cumpre a sua promessa no tempo por ele mesmo determinado, né? Ou seja, segundo os seus propósitos. Então, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé. Abraão não duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. Abraão louvou a Deus porque tinha certeza de que Deus ia cumprir a sua promessa. E é interessante porque lendo mais à frente o verso 22 vai dizer o quê? Que Abraão creu para si e para toda a sua descendência, né? Diz o versículo 22, vai dizer, por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus, e é o que diz lá, as palavras foi aceito, não fala somente por eles, mas também falou que falou também por nós, que seremos aceitos, nós que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, nosso Senhor. Ou seja, esse é o nível de fé que insta, né, que se instala, né, no coração dos outros, né, especialmente da nossa família. Abraão, ele foi aceito por Deus por meio da fé. As palavras foi aceito, fala também de nós, né, os que cremos em Deus, nós que acreditamos no Senhor Jesus. Nós também que seremos aceitos se cremos que Deus ressuscitou Jesus, o nosso Senhor dos mortos, né. Então, para mim concluir, não ser extenso nessa reflexão, crer em Deus, muita gente crê, mas continuar acreditando mesmo quando a esperança já morreu e quando parece que Deus está demorando demais, já é algo fantástico, né? Mas apesar de tudo isso, a decisão de manter viva esta fé para si e para toda a sua descendência é algo extraordinário. É um padrão de fé alcançado por poucos. Então, graças a Deus que nós podemos alcançar esse padrão de fé, né? Se cremos que Deus ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, né? Então, que nesta noite você continue tendo a fé, né? Não importa a situação que você está passando neste momento, que a tua fé continue inabalável, né? Na presença do Senhor, crendo que Jesus, como ele fez a promessa, ele disse que eu vou para o Pai, né? Vou preparar lugar para que onde eu esteja vós também. Ou seja, tu tem uma promessa que Jesus ele vem buscar, né? A Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo, aleluia, louvado seja Deus, lavado e remido de seu sangue, um povo, louvado seja Deus, zeloso e de boas obras. Então nós temos muitas promessas da volta de Jesus, da volta que Jesus vinha buscar a sua igreja, né? Nós temos muitas parábolas contextualizando que Jesus viria buscar, aleluia, seu povo, sua igreja. Então que a igreja continue, né? Que
que os irmãos continuem, né, nessa fé, porque muitos têm perdido a fé, né? Muitos já não acreditam mais que Jesus voltará, né? Estão vivendo a sua vida aí no seu bel prazer, mas nesta madrugada eu quero te instigar a você voltar a ter fé. E eu quero dizer para você que Jesus está às portas, está voltando, né? Que esta promessa, aleluia, se cumprirá a nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito dos salvos, a respeito daqueles que creem em Jesus. Amém? Então que o Senhor Jesus ele te abençoe nesta madrugada, né? Leia a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que contém nela a vida eterna, né? E é ela que testifica de Jesus. Então você tem que aprender. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que você ouça nessa madrugada e você creia, né? Que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e que ele foi para o céu, mas que ele voltará para buscar, aleluia, o seu povo, né? E se você é povo de Deus, continua firme nessa caminhada, aleluia. Fica aqui com essa palavra, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.